Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos criar uma função para dividir texto para colunas. Assim como você tem os recursos de dados texto para colunas, também tem um recurso do Power Query ou até a função split dentro do VBA. Lembrando que a gente também tem outra aula, caso você não tenha Office 365 e precise desse recurso. Nós temos uma aula ali onde nós ensinamos como fazer isso com o VBA também. Mas nesse vídeo você vai aprender como você pode fazer isso usando uma fórmula dentro do Excel. Então nós vamos fazer uma fórmula que vai retornar todas as informações separadas por colunas, por linhas, ou ainda se você quiser, de repente eu quero a quinta informação que aparece após o quinto ponto e vírgula, por exemplo. Então ele vai fazer isso automaticamente para você. Uma função que vai ter apenas 3 parâmetros, uma função mesmo, que nós vamos criar essa função que eu batizei de texto para colunas em homenagem a esse recurso que já existe no Excel há muito tempo, onde você tem lá dados texto para colunas. Então a gente fez essa função volátil, que você fez uma alteração na coluna, ele automaticamente já faz para você, então, essa divisão dos dados pelo divisor, pelo separador, tá bom? Automaticamente. Esse separador pode ser qualquer separador também, tá? E você, como eu disse, só tem 3 parâmetros. E ficou muito legal mesmo essa função, tá? Então nesse vídeo você vai aprender como fazer com texto para colunas, com Power Query e com essa função, tá? Então no começo do vídeo eu vou mostrar como você usa elas, tá? E depois disso eu vou explicar para você detalhadamente como funciona essa função texto para colunas. Você vai aprender muito Excel hoje, tá? Muito a respeito de matrizes dinâmicas. Ok? Então a gente vai aprender bem passo a passo depois de mostrar para você como simplesmente aplicar, tá bom? Então vamos lá? Ok, então eu vou mostrar para vocês como você pode fazer então para dividir um texto, uma coluna com vários textos ali separados por delimitadores de 3 formas diferentes. Ainda poderia fazer com VBA também tem inclusive no Guia do Excel. Mas eu estou aqui principalmente mostrando para vocês, eu quero mostrar mesmo, é o texto para colunas que nós criamos, uma função que eu criei para fazer isso, tá? Sem VBA, tudo sem VBA hoje, tá bom? Então vamos lá, a primeira forma de você fazer texto para colunas, eu vou mostrar 3 formas bem rapidamente, tá? Mas vamos focar então nessa que nós vamos usar então, Lambda, ok? Vamos lá? Então primeira coisa, então eu quero separar esse texto para colunas, eu vou vir aqui, clicar na coluna, dados, texto para colunas. Vou clicar nesse botão. O texto para colunas ele permite então que a gente separe esses dados uma vez só, tá? Não vai ficar dinâmico, nada disso, e inclusive ele vai precisar da coluna. Então ele vai pegar essa coluna aqui e vai separá-la em várias colunas, tá? Então isso aqui não vai ficar padrão como está agora, ele vai ser alterado, ele vai separar em várias colunas. Então você vai vir aqui em delimitado, avançar. Vou mostrar de forma rápida, porque como eu disse, não é nosso objetivo aqui mostrar exatamente todas as funcionalidades aqui. Vamos dar um ponto e vírgula aqui, no delimitador vou escolher ponto e vírgula, avançar. Você pode escolher geral, texto, data, depende do teu tipo de dados. Vamos dar um concluir e pronto. Está tudo separado em várias colunas ali, ele já fez o split, né? E se você tivesse várias colunas, várias linhas no caso, ele ia fazer também, tá? Então ele fez uma vez só e pronto, já separou os dados ali, perfeito? Então, forma 1 de você fazer isso. Forma 2. No Power Query, a gente consegue fazer isso também. Então, nós temos os mesmos dados. Eu vou até colocar mais umas linhas aqui, ó, só para você ver com mais dados como fica. Vou selecionar isso e vou pressionar Alt-T, TA, para eu converter isso aqui, então, em uma tabela, tá bom? Pode ser também inserir tabela. Vou dar um OK. Converteu em tabela também, então. Vamos clicar aqui em dados. E eu vou selecionar aqui em obter e transformar dados de folha. Então, ele vai pegar aqui e vai trazer direto para o Power Query. E aqui a gente vai poder então separar esses dados por delimitador também. A diferença é que ele vai criar uma conexão com aquela tabela e vai permitir que você use em vários lugares, inclusive possa atualizar os dados dando o botão dados atualizar. Então ele vai aparecer assim para você, tá? Ctrl Shift mais para aumentar aqui, ficou desse jeito. Então simplesmente você vai clicar aqui na guia transformar, vai clicar em dividir coluna por delimitador. O Power Query já entendeu ali que você tem ponto e vírgula como delimitadores, perfeito? Então eu vou deixar aqui a cada ocorrência do delimitador, vou dar um OK e pronto. Ele já separou então cada uma das colunas para você, tá bom? Inclusive nomes que você tem ali.
Inclusive ele já alterou o tipo de dados, né? Já ficou aqui também o tipo de dados e aparentemente ele acertou. Vou clicar em página inicial, fechar e carregar para, mesmo com boa prática eu faço assim, apenas criar conexão, tá? E agora, eu vou clicar aqui do lado mesmo, em qualquer lugar, botão direito, carregar para, vou clicar aqui em tabela e vou jogar os dados aqui. Perceba então que ele pegou e criou então um split da informação que nós temos ali. Separou os dados texto para colunas, perfeito? E se eu tivesse mais uma linha, bastaria eu vir aqui colocar mais uma linha, duas, quantas fossem, com textos diferentes, dar um atualizar, ele ia trazer aqui também, tá bom? Independente isso da quantidade de colunas, tá? Se tivesse mais colunas, se criar mais dados aqui, ele vai criar colunas aqui ao lado também, perfeito? Então, para atualizar, botão dados, atualizar dados. Agora veja esse outro formato. Primeiro, se você só quer, eu vou mostrar para você somente como você coloca isso para funcionar direto dentro do Excel, tá? Eu vou mostrar depois a fórmula detalhadamente, como você pode ver aqui tem vários passos que eu fiz para você ficar mais fácil de você entender, mas a aplicação dela vai virar isso aqui, ó. Olha isso, apenas uma função, tá vendo? Então eu estou vindo aqui e estou fazendo apenas uma função para retornar os dados. No caso aqui eu trouxe por linhas, mas poderia trazer inclusive por colunas também. Não entra aqui, ó, e perceba que agora nós temos as mesmas informações todas separadas por colunas. E aqui o detalhe é que se eu quiser, aqui ó, o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro, o 10º elemento, o 11º, então você pode selecionar também qual é o registro que você quer selecionar, tá bom? Separado por ponto e vírgula ali. Então vamos aprender como é que faz isso, tá? Então aqui deixa eu tirar o transpor para ele ficar em for como estava antes, perfeito? E agora eu vou mostrar para você simplesmente como aplica, tá? Depois a gente entende ela. Então eu vou copiar essa fórmula aqui, copiar a fórmula toda. Como você pode ver, é grande, mas ela é muito performática, tá? Foi feita com carinho mesmo essa fórmula e depois você vai entender ela também. Ficou muito boa mesmo, boa prática. Tá? Então você vai vir aqui, fórmulas, gerenciador de nomes, e aqui você vai criar um novo, tá? O nome que eu dei ali foi texto para colunas. Tá vendo ali? Texto para colunas. Você pode botar o nome que você quiser, obviamente, né? Então eu vou botar aqui texto para colunas 2, ok? Texto para colunas 2. Então simplesmente você vai copiar aquilo que eu tinha ali, vou dar um igual e jogar aqui, tá? Deixa eu ver se está tudo certo, tem igual na frente. E aqui no finalzinho, presta atenção, apaga essa partezinha do final aqui, ó, que é a parte do lambda, tá? Passando os parâmetros. Porque esses parâmetros vão ser passados depois, quando eu chamar a função, tá bom? Apaguei essa parte ali e vou dar um OK. Texto para colunas 2. Dá um OK, pronto. Tá ali, texto para colunas 2. Só isso, tá bom? Só copiar e colar ali, já funciona, tá bom? Então quais são os parâmetros que ele está perguntando ali? Primeiro, deixa eu diminuir aqui. Primeiro, qual é o parâmetro, qual é o delimitador que eu quero? No caso, separado por ponto e vírgula, tá? Qual é a posição que eu quero? A posição que eu quero no momento aqui é a 0. A 0 significa traga tudo, tá? Se eu botar 1, 2, 3, 4, ele vai puxar de acordo com a posição ali. E a terceira informação que ele está perguntando, o terceiro parâmetro da onde, certo? Que é esse aqui. Então ele está dizendo, por ponto e vírgula dessa linha ali, né, dessa célula ali, a partir deste registro, ok? Desse número que eu quero aqui, número 1, 2, 3, 4, 10, que você quiser ali, tá bom? Perfeito? Então, texto para colunas 2 é só fazer a mesma coisa, igual texto para colunas 2 para usar. Abre parênteses, então o primeiro parâmetro ponto e vírgula, o segundo parâmetro número do registro, podia ser digitado também, e o terceiro parâmetro e último vai ser, então, aqui a nossa célula. Fecha parênteses, dá um Enter e perceba que ele está retornando, então, automaticamente. Então, para você que não só quer a fórmula mesmo, tá? E você tem o Office 365, só fazer isso aí, tá bom? Só fazer isso aí que já vai resolver imediatamente para você. E detalhe, se você quiser, você também pode, então, como eu disse antes, basta você botar um transpor antes dele, abre parênteses, fecha no final, que ele vai transpor esses dados, certo? Na vertical, ao invés da horizontal, colocando, então, em colunas esta informação. Isso daí, se você quiser, então, o quinto elemento, então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, quinto elemento, o 10º elemento, o 11º, o 12º.
Então, se você quiser, de repente, apenas um daqueles elementos, você pode puxar desse formato aqui, tá bom? Tudo de uma forma muito fácil e, como você viu, muito rápida dentro do Excel, tá bom? Vamos entender agora cada uma das etapas, como é que funcionou essa fórmula aqui, tá? Que é essa principal que eu quero mostrar nesse vídeo aqui, perfeito? Ok, então vamos entender passo a passo como funciona. Primeiro eu vou vir aqui, vou dar um ocultar nesses dados aqui, tá? Vou dar um botão direito aqui, pode dar um ocultar, ou você pode também fazer o seguinte, que eu prefiro, Ctrl 1, e aqui eu vou colocar personalizado e ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Fica tudo em branco assim, tá? Continuam ali os dados, só que daí você não está enxergando e a gente consegue trabalhar para olhar melhor aqui a situação. Então, o primeiro passo, e talvez o mais importante, é como é que nós conseguimos retornar os pontos e vírgulas, as posições de onde estão esses dados, tá bom? Então, como é que eu faria isso normalmente? Então, com o localizar, você consegue descobrir onde é que está um texto. Por exemplo, onde é que está o ponto e vírgula, onde é que está começando ali, tá? Então, eu vou vir aqui, qual é o texto procurado, ponto e vírgula, aonde eu estou procurando, neste texto, e qual é a posição inicial, 1, certo? Então, ele está dizendo que o primeiro ponto e vírgula se encontra na posição 1, 2, 3, 4, certo? Como é que eu faço, então, para procurar o próximo? Se eu quisesse o próximo, eu ia botar a partir da posição 5, então, procure o próximo. Então, ele ia achar esse outro ponto e vírgula aqui, perfeito? Então, o primeiro ponto que nós precisamos é encontrar onde estão esses pontos e vírgulas para eu poder cortar esse texto usando o XTexto. Então, olha só o XTexto. A função XTexto, ela permite que nós retornemos um conjunto de caracteres por meio de posições, tá? Então, qual é o texto? Primeiro ponto. Número inicial. Então, vamos dizer que está começando do 1. E a quantidade de caracteres que eu quero são 3. Fecho parênteses, dá um Enter. Está ali, 3. Perfeito? Digamos agora que eu quero a próxima sequência. Então, começando do 4, eu quero retorne... do 5, eu quero que retorne 3 posições. Então, por ali vai. Tá? Agora, quantos caracteres, por exemplo, aqui é diferente, Antônio, em que vírgula que eu quero, tudo isso que a gente vai calcular aqui, tá? Então, o primeiro passo é a gente identificar onde é que estão os pontos e vírgulas para a gente poder encontrar essas informações. Para isso, foi feito da seguinte forma. Eu usei a função localizar. Dentro dela, eu passei o primeiro parâmetro, que é o ponto e vírgula que nós estamos querendo como delimitador. O segundo parâmetro, qual é o texto, que é aquele texto que nós temos ali. E o terceiro parâmetro é uma sequência, tá? Essa sequência é o seguinte, que ele vai entender dentro da nossa matriz dinâmica aqui, que é uma sequência de caracteres, que é uma sequência de números, olha. Então ele vai criar uma sequência de números com a quantidade de caracteres que eu tenho ali. Então, quantos caracteres eu tenho no nosso texto ali? Naquele texto nós temos 68 caracteres. E as posições, os pontos e vírgulas, podem estar em qualquer desses 68. Por isso, eu fiz uma sequência aqui, indicando então que nós temos ali uma matriz com os dados 1, 2, 3, 4, 5. Está vendo que é uma sequência até o 68, o que faz com que o nosso localizar verifique nas posições 1, na posição 2, na posição 3, na posição 4, na posição 5, por aí vai, se existe o ponto e vírgula. E se existir o ponto e vírgula, ele retorna. Olha o que acontece então, quando nós fazemos isso. Eu vou vir aqui, não vou até deixar assim, ó, para você entender melhor, vou dar um F9 aqui também, ó, para você entender que naquele texto eu estou procurando em todas as posições pelo ponto e vírgula. Quando eu pego o localizar aqui, vou vir até aquele ponto, até o vermelho ali, vou dar um F9, vejo que ele retorna 4, 4, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 12, 12, 12, 12, porque a partir daquela posição ele achou todos aqueles pontos e vírgulas que você tem ao longo do texto. A partir do 62 ele não achou mais, porque do 62 em diante não tem ponto e vírgula, então por isso que retornou valor, hashtag valor, tá? Com base nisso, nós usamos então a função único, tá? A função único fez com que, ao invés de retornar 4, 4, 4, 4, retornasse apenas um número 4, certo? Então, ao invés de aparecer assim 4, 4, 4, vai aparecer apenas um 4, tá? Então, a função único foi feita para isso. E aqui nós temos, então, o número da posição inicial onde estão cada um dos pontos e vírgulas. Então, 4, 8, 12, 14, 16 e por aí vai até o 62. Esse foi o passo 1, perfeito? Vou dar um Ctrl 1 aqui e vamos voltar àquele como estava geral, tá bom? No passo 2,
a gente tem uma sequência simples de número de caracteres. É uma auxiliar que nós estamos usando aqui, tá? Lembrando que isso tudo, porque eu fiz em passos? Para você entender de uma forma mais fácil como é que funciona essa função, tá? Então, por isso que eu separei. Mas tudo isso que eu estou mostrando vai estar dentro daquela função final, tá? Então, quando você tem uma função muito complexa, você divide ela em várias partes, faz por várias partes e depois você junta tudo. Você vê que a complexidade vai diminuir muito para você, tá bom? Aqui simplesmente nós temos uma sequência, assim como a gente fez antes, de 1 a 68, tá? Que vai ser uma coluna que vai estar assim, de 1 a 68, porque nós vamos usá-las no passo 3. Vou vir aqui então, Ctrl 1 de novo, geral, para a gente ver o nosso passo 3, auxiliar. A partir dele, o que nós fizemos? Nós retornamos aqui umas posições, ó, 1, 4, 8, 16, até o 62. Por que tem esse passo 3 aqui, afinal de contas, né? Qual é a diferença desse e desse, certo? A diferença desses dois passos é não tem um erro, tá? Tudo bem, poderia ter botado esse erro, mas a principal delas é esse 1 aqui, ó. Esse número 1, que é a posição inicial da sequência inicial da nossa lista de quebras, quer dizer assim, a partir da posição 1, lembra do X de texto? Então, a partir da posição 1, procure os dados, procure se tem ponto e vírgula. Não tinha posição 1 aqui, mas aqui tem. Então, como é que foi feito isso? Dentro dele foi feito assim. Se hashtag, que é esse aqui, for igual a 1, então retorna 1, tá bom? Retorna 1. Se não, procura o que tem no procx. Então, ele está fazendo procx aqui, procurando cada um dos elementos que nós temos aqui, de 1 a 68, 1 a 62, 1 a 68, ele está procurando dentro da matriz D7, certo? E a matriz de retorno que ele tem também é a D7. Então, ele está procurando as sequências todas e está retornando aqui. Mas o principal disso tudo, como eu disse, é esse aqui. Se for igual a 1, então 1. E se for erro, 1 também. E por último, ele tem então um único, que vai retornar essa informação, tá? Então o procx está simplesmente retornando aqui se ele encontra na sequência, tá? Opa! Se ele encontra os itens desse aqui na sequência ali, tá? Então tá dando erro, aparece erro aqui, mas não é, tá? E se não, ele mostra aqui, ó. Se hashtag 1 se for igual a 1, então 1. Se não, ele retorna o que tem no procx, que é a busca desses números aqui, aqui. Tá bom? Perfeito? Foi a forma que foi usada para juntar essas duas informações aqui, para que eu pudesse ter esse número 1 aqui em cima. Perfeito? A partir da posição inicial. Vamos dar Ctrl 1 de novo. Porque sempre você tem que botar na cabeça qual é o teu resultado final, o que eu quero. Então, lembrando daquela função simples que a gente viu antes, ponto texto, foi isso aqui que a gente está trabalhando. Tudo que a gente está trabalhando é para a gente juntar e trazer as informações que nós precisamos para a posição número inicial e número de caracteres, tá? Que a gente precisa saber e não é tão fácil como você pode notar da gente conseguir, tá bom? Mas eu sei que está me acompanhando aí, eu sei que você está querendo aprender bastante hoje, então vamos seguir. Por isso que eu até coloquei no começo lá, porque eu achei que esse vídeo ia ficar meio pesado mesmo, tá? Inclusive, se você gostar desse vídeo, tá? Lembrando que esse vídeo é um Excel bem avançado mesmo, tá? Nós estamos trabalhando muito com matrizes dinâmicas nesse vídeo, tá? E no nosso curso Master, no nosso curso do Mini Excel, tem um curso inteiro sobre matrizes dinâmicas. É uma nova forma de você trabalhar no Excel, muito performática, que muda toda a forma que você pensa sobre Excel, sobre fórmulas, tá bom? Ele resolve muitos problemas de uma forma muito fácil dentro do Excel e abre assim caminhos que você nunca imaginou, tá? Então o curso é muito bom mesmo, tá? Faz parte do nosso domínio Excel, onde você tem Excel básico, avançado 2, que é a matriz dinâmicas, e lógica de programação em VBA. Recomendo demais, tá bom? Não é porque eu fiz não, mas ficou bem legal mesmo, tá? Então nessa parte aqui que nós temos, a parte 4, nós temos aqui então a próxima parte, onde nós iremos trabalhar então essa sequência juntando essas informações, ok? Então tudo que a gente fez aqui foi, nessa função do passo 3, que nós estamos usando uma auxiliar aqui e uma auxiliar aqui, nós pegamos essa função e colocamos dentro dessa função aqui, tá? Onde a gente tem, então, como resultado, as posições de 1 a 62, tá? Então a gente simplesmente está fazendo sem auxiliar, estamos fazendo direto essa informação aqui, tá bom? Então por isso que existe o passo 4. Perceba que agora a gente já está
fazendo uma coisa única. Ó. Eu não estou usando as auxiliares e já estou puxando aqui a posição de onde estão todos, cada um daqueles pontos e vírgulas, ok? Vamos voltar para o próximo então, no geral aqui. Lembrando que essa planilha aqui, ela é gratuita, está na descrição, você pode baixar ela por ali, tá bom? Perfeito? Então vamos lá. Então próximo passo aqui. Então o próximo passo é o seguinte, lembra que a gente tem aquele texto, sempre pensando nesse texto. Então a gente precisa saber assim, ó, posição 1 até a 4, posição 4 até a 8, posição 8 até a 12 e por aí vai. Lembrando que aqui ele tem número e quantidade diferentes, tá? Então o que a gente precisava saber? A gente precisava saber onde é que começa e onde termina para o ext texto, certo? Então para o ext texto a gente conseguiria dizer assim, a ext texto daquela função lá, pegando da posição 1 até a posição 4, posição 4 até a posição 8, posição 8 até a posição 12, 12 e 14, e por aí vai. Então, essa segunda coluna auxiliar aqui, que foi feito para a gente entender esse cálculo, ela faz simplesmente isso. Ela vem aqui e retorna a próxima posição, que seria o 1 e 4 e por aí. Porque ele precisa ter exatamente a mesma quantidade de caracteres, e veja que acaba no 68 e não no 62. Então, ele retorna o número de caracteres que nós temos ali, tá? Para isso, nós utilizamos também o se-erro com proc_x, onde nós estamos comparando todos os números de 1 a 68, comparando com esse aqui, onde ele tem a posição de cada um dos pontos e vírgulas. O resultado disso é que se acontecer qualquer erro, retorna o número de caracteres, no caso, 68. Por isso que a gente colocou o classificar, daí o 68 fica lá no final, tá bom? E você vê que não tem o 1 porque nós não colocamos, e aqui a gente tinha colocado o 1, né? Aqui nesse passo aqui, a gente tinha colocado 1 se tivesse um erro ou se fosse igual a 1. Tá bom? Então é isso que a gente está fazendo no passo 5. Ok? Vou gerar de novo. No passo 6, então, nós temos o seguinte cálculo, onde nós iremos pegar e simplesmente juntar as informações, todas essas do passo 1, 2, 3 e 5, que são os auxiliares. Nós juntamos todos eles numa única aqui direto, de novo, tá? Vamos dizer que seja uma intermediária. Perceba que ela está puxando todas as posições ali, a partir dali, diretamente. Perfeito? Então a gente está fazendo aqui, aliás, isso, até a posição 5, nós estamos fazendo a 5, direto aqui, tá? E aqui nós estamos fazendo a posição inicial, ok? Simplesmente nós juntamos, nós substituímos ali, lembrando, né? Pegamos aqui, ó, tudo isso que a gente tinha aqui, e puxamos a fórmula diretamente. Então, onde nós temos E7, eu vim aqui, peguei a fórmula, né? Peguei a fórmula aqui e substituí no lugar do E7. Mesma coisa a gente fez com a D7 e aqui nós fizemos, no caso, com a outra, tá? Então, se eu quisesse substituir, você ia ver aqui como é que fazer. Você vinha aqui no D7, substituir com a fórmula, substituir com a fórmula. Só isso, viu? Ficou igualzinho ao que nós temos aqui. Perfeito? Deixa eu voltar para você ter exatamente tudo certinho para você poder fazer isso também para aprender, tá bom? Aqui no passo 7, então nós temos o seguinte, formatar, geral novamente. No passo 7, a gente já está buscando a informação. Veja ali então, buscamos o 100, buscamos o 200, o 300, o 4, todos os dados estão aqui já, ó. Só que ele está puxando a partir da auxiliar. Como é que a gente fez com o auxiliar? A gente fez o uso da ext_texto. Perfeito? Simplesmente a gente veio aqui no ext_texto e puxou ext_texto de quem? Daquele texto que a gente tem lá na frente. Quando aqui, número inicial, eu tenho o número inicial de 1, 4, tudo bem? Depois nós temos aqui os números, o próximo número, a próxima posição dele, menos G7, que é esse daqui, o passo direto, mais 1. Para a gente saber a quantidade de caracteres. Ele está diminuindo, então, 4 menos 1, 3, mais 1, 4, que é a quantidade de caracteres que nós queremos que retorne, então. Tá? Então, aqui está retornando. Quantos caracteres eu vou retornar? 4, ou 5, ou 3, ou 4, e por aí vai, de acordo com cada um, tá? Então, ele vai lá e conta quanto que eu tenho aqui. 4 menos 1, mais 1, 3, tá bom? Então, ele vai vir retornar aqui. O resultado disso aqui é o seguinte. Vou selecionar aqui. Nós temos aqui 100, ponto e vírgula, 200, ponto e vírgula, 300, ponto e vírgula, José, ponto e vírgula, Antônio, ponto e vírgula, e por aí vai. Perceba que ainda veio os pontos e vírgulas, né? Ao invés de a gente ter lá, catar, cada um saber exatamente a posição deles, a gente fez o seguinte.
fez o uso do substituir, onde nós substituímos, então, o ponto e vírgula por vazio, tá? Simplesmente nós passamos ponto e vírgula por vazio e ficou assim, ó. Certo? Então ficou limpinho ali, ó, 100, 200, 300. Se você quisesse colocar de lado a posição, você também ficaria. E automaticamente, se eu colocar qualquer coisa aqui, ele automaticamente vai retornar em todos eles aqui também para você. Perfeito? Deixa eu vir aqui para o lado de novo. Você vê que o Marcos já aparece ali também, tá? Ele mudou cada um deles aqui, ó, mudou automaticamente. Inclusive, ele está retornando aqui, ó, exatamente como eu escrevi lá, tá bom? Legal? Então, tá aqui o passo 7. Então, o passo 7 já faz isso usando as auxiliares. Então, o que a gente vai fazer agora, o botão direito aqui, formatar geral. Nós viemos aqui e retornamos, então, todos, passando a função direta. Ah, mas a fórmula ficou complicada. Você notou que a gente simplesmente veio ali e copiou, né, a fórmula que a gente tinha e substituiu. Onde está o A7? Não, A7 está normal. Onde está o G7? Eu peguei o que eu tinha do G7 e coloquei direto aqui, certo? Eu coloquei direto aqui. Então, por isso que ficou desse jeito, ó. Eu simplesmente, essa fórmula 7 e a 8 é exatamente a mesma, tá bom? Só que uma foi feita com auxiliar e a outra foi feita diretamente. Então, simplesmente eu vim aqui, copiei cada uma dessas fórmulas aqui e substituí na qual ele está se referindo, tá bom? Lembrando como eu fiz agora há pouco, ok? Então ficou desse jeito aqui. Ah, ficou grande. Mas viu que não foi complexo, né? Porque a gente foi fazendo passo a passo aqui até chegar aqui, tá bom? Então quando fica muito complexa, como essa aqui, como você está notando muito grande, né? Você faz sempre passo a passo, que vai ficar muito, muito mais fácil de você trabalhar. Isso serve para qualquer fórmula, qualquer função, ok? Formatar células, geral, novamente. E aqui a gente está retornando o único, tá? Então, para o único, a gente também fez a mesma coisa. Eu já tinha os dados aqui do substituir. Eu vim aqui, ó, eu só coloquei isso, ó, índice, certo? Índice. E aqui no final, eu disse para ele qual o número da linha que eu estou querendo retornar. Por exemplo, 11, tá vendo? Então, tudo isso aqui, ó, eu só coloquei a função índice e o 11 no final, para dizer qual é a que eu quero. Por exemplo, a 11, a 12, ó, a 11, a 12, a 13. Então, a posição. Lembrando que ele está retornando um índice. Então, se eu usar aqui, ó, índice... Opa, aqui não, porque senão vai matar a fórmula. Igual índice, abre parênteses, vou vir aqui, hashtag para ele entender que eu estou me referindo, então, à matriz. Qual é o número da linha que eu quero? 1. Qual é o número da coluna? 1 também. Fecho parênteses, dou Enter, pronto. Então, se eu quiser a posição 10, se eu quiser a posição 11... Então, a única coisa que eu fiz foi pegar o que eu tinha nessa fórmula aqui, ó, pegar nela, por exemplo, na função aqui, ó, toda, só copiei aqui, vim aqui, no K7 eu vim e coloquei, e pronto. Exatamente a mesma coisa que eu tinha ali, tá bom? 10, por aí vai. Perfeito? Então tá aqui. Então ele já está retornando o único agora, tá? Vou vir aqui, botão direito de novo, formatar células, geral. Aqui nós fizemos uma coisa bem interessante, bem inteligente também, que aqui ele já está funcionando, tá? Aqui já está legal, você poderia vir aqui e colocar um número a partir de uma outra célula, sem problema, já estaria pronto. Só que ficou meio grande, às vezes tem funções aqui que estão repetidas, né? O localizar aparece várias vezes, sequência várias vezes. Então o que a gente pode fazer é usar a função let, tá? Então a função let, o que ela faz dentro do Excel? Ela permite que você trabalhe com variáveis. Não tem nessa aula como eu avançar mais na função let, porque senão vai ficar muito complicado, mais do que já está para você, tá? Mas tem uma aula super completa sobre a função let dentro do guia do Excel, tá bom? Vou botar o link ali na descrição também para você. Mas basicamente o que acontece? A função let ela permite que você faça, então, criação de variáveis e utilização dessas variáveis dentro da sua fórmula, tá? Então o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei o que eu tinha aqui da nossa fórmula, tudo que se repetia, eu vim aqui e criei, então, parâmetros ou variáveis, né? Então, por exemplo, eu criei uma variável, sempre ela tem o mesmo formato aqui, ó, como você pode notar. Aqui ó, vai aparecer assim, tá meio grande, né? Vem aqui, puxar aqui os nossos campos. Aqui. Tá ruim, peraí. Aí. Tá? Então, o que acontece? Você sempre tem o nome e a variável. Nome e o texto, né, no caso. Nome da variável e o valor da variável. Nome da variável, o valor da variável, tá? Ou cálculo ou nome que ele está falando.
Então, separador é o nome que eu dei para o separador que eu tivesse. Pode ser ponto e vírgula, barra, qualquer coisa. Registro, número do registro que eu quero retornar, 11. Número da célula onde eu estou puxando o valor, A7. Sequência eu chamei de sec. Tá vendo que aqui eu estou puxando aquela função sequência, tá? Onde nós temos número de caracteres, puxando a partir da variável cell. Tá vendo? Então eu estou utilizando aquilo que a gente tinha aqui em cima já dentro dessa fórmula aqui. E a partir de agora, tudo que onde for sequência na fórmula, nós substituímos por sec. Tá bom? Em pós, nós temos então o único localizar separador cell_sec. Tá vendo? Então cada uma das partes da nossa função, eu vim aqui e fui substituindo elas em cada uma das partes. Tá bom? Então eu vim aqui e fui substituindo proc_x, o inicial, o único erro, tá? Então foi simplesmente isso que eu fiz. Eu vim aqui, peguei essa função aqui, tá? Vou até copiar para te mostrar ali, tá? E fui fazendo assim, ó. Eu fiz assim, igual, opa, aqui está escrito registro, vamos pegar um lugar onde não tenha nada aqui para atrapalhar. Então eu fiz assim, igual let, abre parênteses, e daí aqui eu dei dei um Alt, um Shift Enter e coloquei aí embaixo, tá? Então, cada uma das células, cada uma das partes que eu vi que se repetiam, eu vim aqui e substituí. Por exemplo, eu vi que esse ponto e vírgula se repetia várias vezes. Então, eu vim aqui, copiei ele e coloquei aqui separador, ponto e vírgula ali, tá bom? Todo lugar onde tiver separador aqui, eu vim aqui na fórmula e substituí eles, tá? Então, onde eu achei ponto e vírgula aqui, pode inclusive usar o bloco de notas para vir aqui encontrar todos eles e substituir de uma vez, tá? Vem aqui ponto e vírgula, tá vendo? Separador, ponto e vírgula. Então, para cada um deles. Isso foi um trabalhinho que tem que fazer. Você pode, como eu te disse, usar o bloco de notas para você vir aqui e substituir todos de uma vez, tá? Mas a grande vantagem disso é que você vai usar apenas uma vez. Aqui eu estou falando de um texto simples, mas se eu alterar agora o ponto e vírgula, eu não preciso alterar em todos os lugares. Eu vou lá e altero apenas aqui em cima. Se agora o separador não for mais ponto e vírgula, for outra coisa qualquer, ele já vai entender, tá bom? Dá um enter aqui. Ah, faltou ponto e vírgula ali no final. Tá, faltou parênteses. Tá? Ele já está funcionando. Veja, eu simplesmente substituí o ponto e vírgula. E a mesma coisa eu fiz com cada um deles. Então, para a sequência, por exemplo, para o A7, que está vendo, está aparecendo em vários lugares aqui, ó, o número da célula, A7. Então, eu vim aqui, de novo, opa, desculpa. O A7 eu vim aqui, então, dei um Alt Enter e coloquei, por exemplo, cell, sem acento, senão ele vai usar como uma fórmula, tá? Cell A7. Então, todos os lugares onde está A7, eu vim aqui substituir da mesma forma. Lembrando que aqui pode ser tanto a parte de um texto, como pode ser uma fórmula também, como a gente viu anteriormente, tá bom? Perceba que ela já está funcionando, ela continua funcionando normal. A grande diferença é que, como eu disse, é num lugar só que eu altero. Uma vez feito isso, eu só altero aqui em cima a célula que eu estou me referindo, ao invés de eu vir aqui em alterar em todas. Tá bom? Isso para começar a história, tá? Para começar a história. Ver se está funcionando, dá um Enter, beleza. E agora, onde você está vendo, por exemplo, sequência, aparece várias vezes sequência, cell, sequência, cell, sequência, cell. Então, o que você pode fazer é o seguinte. Está vendo que já tem até o cell, já está feito, né? Então, é simplesmente, eu vou vir aqui, ó, onde está sequência cell, eu vou dar um Alt Enter aqui, vou botar sec, ponto e vírgula, e aqui você vai pegar, então, sec, e onde tiver sequência, até o azul, que você vai pegar e vai arrancar ele, vai colocar sec, tá? Então ele está pegando o resultado dessa função aqui, da função sequência, está mostrando para sec, e aqui você vai fazer o cálculo apenas uma vez. Então você ganha muita performance no teu Excel, nas tuas fórmulas, tá? Você está dizendo para ele, armazena isso aqui que eu vou usar várias vezes na minha função, tá? Na minha fórmula. Então olha só, e já está inclusive diminuindo agora a nossa fórmula, perceba, tá? Quando eu vou fazendo assim, claro, porque agora eu estou com 3 letras ali, né? Inclusive ele diminui também a complexidade, que fica mais fácil você entender também ela, tá? Então tudo que é onde é a sequência, você vem aqui, toma, claro, extremo cuidado, né? Por isso que é mais fácil ter no bloco de notas quando você vai substituir, tá? Mas aqui eu quero mostrar no Excel mesmo.
Então aqui, ó, sequência, cola ali, sequência. Olha quantas vezes você chamou a função sequência. Isso aqui, claro, consome recursos do seu processador, da sua memória, tá? Então, com certeza ele fica bem mais performático também, tá bom? Dá um Enter, deu certo, tá? Então a mesma coisa você faz para cada uma das fórmulas que aparecem, das fórmulas ou funções que aparecem aqui embaixo, que se repetem. Você vai lá e faz a mesma coisa para cada um deles, tá bom? Então, abrindo parênteses aqui a respeito da função let. Como você pode notar, não é difícil de utilizar, né? Simplesmente precisa de atenção, tá bom? Atenção. Apagar, voltar para cá. Então, a nossa função, a única diferença que nós temos é que a gente continuou com a posição, a gente colocou depois, o proc_x, o inicial, a posição final, e depois nós temos ali a fórmula, né, onde a gente puxou então a informação, tá bom? Puxando a nossa fórmula final ficou assim, ó. Isso aqui é a fórmula final de retorno dele, tá? Então, como sugestão, você faz essa fórmula aqui, fazendo aquele substituir até chegar nisso aqui, tá bom? Perfeito? Continuando então, formatar, geral, e nós temos esse passo aqui onde nós estamos colocando no Lambda. Olha que isso aqui é muito fácil, tá? O Lambda, ele permite que você faça então com que uma fórmula vire então uma função dentro do Excel, tá? Uma função dentro do Excel. Nós pegamos e criamos uma função que eu chamei de texto para colunas, em homenagem à primeira que eu vi fazer isso, que foi esse botão aqui, ó, texto para colunas. Mas não existe uma função que faz isso, por isso que nós criamos ela hoje, tá bom? Então, nós criamos uma função dinâmica que faz isso, uma função volátil, sem utilizar uma linha de programação, tá bom? Então veja só, é bem fácil mesmo. Vou vir aqui e copiar isso aqui, tá? Perceba, não vou fazer nada. Eu simplesmente vou colocar aqui então, no Lambda, quais são as funções que que foram feitas ali. Então, onde você tem let, você vai deixar tudo, e a única coisa que a gente vai pegar são os 3 parâmetros que nós precisamos, que é o separador, o registro e o cell. Perfeito? Então, separador, registro e o cell. Então, foi feito assim, ó. Eu peguei o let, que a gente tinha feito anteriormente, ele estava assim, certo? E aqui nós vamos fazer o seguinte, lambda, abre parênteses, dá um Enter. Então, o que ele está perguntando é parâmetro ou cálculo. O parâmetro dele são os parâmetros que nós teremos na nossa função. Eu vou ter o separador, eu vou tirar ele daqui do let e vou colocar aqui, tá? Então eu botei aqui separador, ponto e vírgula, registro, ponto e vírgula, cell. Obviamente, a gente não pode, né? E por último, né? Ponto e vírgula, o cálculo, tá bom? Então são parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3 e o último sempre vai ser o cálculo, tá bom? Esses 3 a gente tem que tirar fora agora, o separador, o registro e o cell. Lembrando que a gente vai passar eles por aqui por fora, tá bom? E no final você tem que colocar isso aqui, ó. Tem que colocar um exemplo. Abre parênteses. Então nós temos lá, eu vou copiar daqui de cima, ó. Ponto e vírgula. Não, o divisor dele. Daí o 11, que nós temos aqui, eu estou copiando para você entender de onde estou pegando. Ponto e vírgula. E o A7, tá bom? Só isso. São as nossas variáveis. Qual é o delimitador, tá? Aqui você está perguntando qual é a posição dele que você quer retornar. E aqui o A7, que é o número da o endereço da célula. Fechei parênteses. Aqui eu vou remover esses daqui, porque eu não preciso, porque estão aparecendo aqui em cima já são com parâmetros, tá? E ficou assim. Vou dar um Enter, tá? Faltou um parênteses aqui na nossa fórmula. Aqui para fechar o nosso lambda aqui. Agora sim, dá um Enter. E tá ali, perfeito? Se eu quiser a posição 10, se eu quiser a posição 1, então tá tudo pronto ali, tá? Eu estou usando essa função lambda agora para fazer isso, tá? Mas qual é a vantagem, né? Não mudou muita coisa, né? Perfeito? Aparentemente não mudou muita coisa. Mas a gente pode utilizar ela, como a gente fez no começo do vídeo, aqui em fórmulas, gerenciador de nomes. E a partir disso a gente consegue então dar um nome para essa função, tá bom? Voltando, continuando para cá então, para a gente ir concluindo. Ctrl 1, geral de novo, para mostrar aqui as últimas partes que faltam, tá? Eu acho que aqui também tem. Tem. Então, passo 12, a gente pegou e puxou aquela informação que a gente tinha aqui, né? Que a gente tinha do separador aqui. A gente colocou ela, então, dentro do nosso texto para colunas lá em cima. Perfeito?
Então o que a gente fez foi o seguinte. Então já está aqui, lambda com separador. Eu vim aqui, copiei ele, né? Copiei como ele estava aqui, igual. Vim aqui, de novo, né, que a gente fez no começo, dados, gerenciador de nomes, novo. Daí eu coloquei aqui, texto para, dá o nome que quiser, 3, tá bom? Vou vir aqui e vou colar então nessa fórmula. Lembrando que eu sou obrigado a tirar aqui o exemplo de dados que eu tenho no final. Sempre tem que colocar, quando tem um lambda, tirar o exemplo de dados do final, se você vai colocar aqui, tá? Gerenciador. Vou dar um OK. E tá ali. Texto para colunas 3. Perfeito? Texto para colunas 3. Botei posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 0, tá? Então, posição 0, se ele não encontra nada, ele vem aqui e retorna tudo. Perfeito? Retorna todas as posições ali. Aqui também ele já retornaria. Perfeito? Porque ele não vai localizar. Daí ele está dizendo assim, se não localizar, traga tudo, tá? A partir do índice. Então ele retorna toda a informação separada ali. Perfeito? Todos ali os registros então. E da agora por diante, então, se você quiser usar em qualquer outra fórmula, simplesmente você vai usar aqui texto para colunas, tá? Então se eu tivesse mais linhas aqui, você poderia usar essa mesma função, texto para colunas, para fazer isso também, tá? Ok, então agora eu vou botar aqui texto para colunas, abre parênteses, qual o delimitador, ponto e vírgula, em que posição que eu quero, eu vou pegar aqui o número da linha, lim, abre e fecha parênteses, menos 6, para ele pegar o número 1, então, tá? Porque eu estou na 7, então pegando a linha menos 6, tá? Ponto e vírgula, e qual é a célula que eu quero retornar a informação? É essa, ok? Então, a primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, tá? Então, é pegando para cada uma dessas linhas. Veja como ficou muito rápido dele puxar essa informação. Lembrando que se eu quiser que essa informação seja disposta, toda a informação à lateral, não, se eu quiser colocar ela para a lateral, basta simplesmente eu vir aqui e usar um transpor, tá bom? Deixa eu ver se tem informação para esse lado aqui, não tem. Então, olha só. Eu vou pegar a mesma função que eu tenho aqui, ó, texto para colunas. Texto para colunas está pegando ali, né? Então eu vou pegar... tem que tirar aqui a posição. E ao invés de puxar isso, eu vou pegar e vou puxar um 0. Ele vai dar um erro de despejar, porque ele está tentando colocar a informação para baixo, certo? Então eu vou vir aqui, por exemplo, e posso apagar, ou simplesmente eu vim e vou transpor. Ao invés de aparecer para baixo, em linhas, eu vou botar em colunas. Transpor, abre parênteses, fecha ao final, dá o Enter. E está ali a nossa informação, todas as nossas informações separadas automaticamente. Lembrando que essas informações, então, elas vão aparecer independente da quantidade de colunas, tá bom? Inclusive, você pode fazer isso em outras fórmulas, em outras planilhas. Eu vou vir aqui, vou copiar essa pasta de trabalho aqui, essa planilha aqui, tá? Como é que eu faço? Aperta Ctrl e puxa aqui que ele já vai copiar para você, tá? Eu vou pegar esses dados aqui, eu vou apagar tudo que tem aqui pro lado, tudo, beleza? Vou apagar esse aqui, e aqui eu vou colocar, e aqui eu vou colocar então, texto para colunas já está aqui, transpor, abre parênteses, aqui eu vou botar 0 no lugar do lim, tá? Fecha parênteses, dá um Enter, vou apagar aqui a informação, se tiver mais informações para cá eu vou apagar tudo também. E veja o que nós temos agora. Todas elas puxando automaticamente. Puxando aqui para baixo. Então ele vai ter para cada uma dessas funções aqui automaticamente para você também. Tá? Inclusive, como eu disse, se tivesse mais dados aqui, ele ia puxar também. Tá? Tanto ali, ó, por exemplo, aqui ele tem mais um Ana. Então esse aqui tem o Joaquim, José Maria. Ele vai pegar e vai automaticamente dispor esses dados para você, tá? A grande vantagem disso aqui é que ele é dinâmico, tá? Automático para você. Então varia muito do que você está procurando, tá? Espero que tenha te ajudado esse vídeo, tá? Lembrando que a gente aprendeu, então, como fazer com texto para colunas, com o Power Query e, principalmente, nós aprendemos muito hoje sobre matrizes dinâmicas, sobre como ela funciona, tá? E como usar a função let, como usar a função lambda. E se você chegou ao final desse vídeo, deixa um OK lá embaixo, diga ali, eu aprendi hoje, tá? Coloca ali
nos comentários para eu saber que você acompanhou essa aula até o final, que você aprendeu como fazer essa função, que realmente não é uma função muito fácil. Eu tentei aqui da melhor forma te mostrar didaticamente como ela funciona, tá? Mas lembrando que se você quiser simplesmente utilizar ela, basta você ir lá e copiar esse código que está ali disponível dentro do guia do Excel, da planilha. Basta copiar e colocar na sua planilha e já pode sair utilizando essa função que nós criamos hoje, chamada texto para colunas. Ok? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se você chegou até aqui no vídeo, deixe um like lá embaixo e deixe também um comentário. Eu vi todo o vídeo ou eu consegui fazer, tá bom? Porque esse vídeo realmente ele tem uma fórmula, uma função que ele demanda realmente um pouco de atenção, tá? Realmente demanda que você se esforce um pouco mais, tá bom? Se você conseguiu, então, meus parabéns se você chegou ao final desse vídeo. E realmente fico muito satisfeito, muito feliz. Inclusive, você tem aprendido muita coisa, muitas técnicas diferentes no Excel hoje. E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, do Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, matrizes dinâmicas e ainda um curso de PowerPoint, conheça o nosso curso completo Master Domínio Excel. O link está aqui na descrição, você pode adquirir ele, acessar do seu computador, tablet, computador do trabalho, computador de casa, smartphone, como você quiser, em qualquer horário e local, tá bom? Perfeito? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, não esqueça de se inscrever também e deixar o seu like. Um forte abraço e até o próximo vídeo.